Nós vamos ler apenas o primeiro versículo de Gênesis capítulo 3. Eu não sei se você notou, mas quando nós lemos o Salmo 29 na abertura do culto, foi a propósito, porque o Salmo 29, ele fala do poder da voz de Deus, como a voz do Senhor é poderosa. Só que, apesar da voz de Deus ser tão poderosa, muitos de nós, além de não estar ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo a voz do inimigo. E o Senhor falou para mim: prega para a minha igreja, ensina eles a não ouvir a Satanás. O título da minha mensagem hoje é: Onde o Diabo Fala. Porque ele fala, e muitos estão ouvindo. Você precisa descobrir onde ele está falando. E a primeira conversa que não foi Deus com o homem na Bíblia, porque a primeira conversa no capítulo 1 e 2 de Gênesis foi Deus com o homem. Mas a segunda conversa que teve na Bíblia foi o diabo com o homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, viu? O diabo fala. E o que ela disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Não vamos discutir o discurso dele aqui. Eu só quis ler esse versículo para você ver na Bíblia que realmente o inimigo fala. Só que, a começar dessa oração introdutória, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que, sem querer, nós somos enganados pela voz do inimigo. E ao invés de ouvir a voz do bom pastor, nós ouvimos a voz do enganador. Todas as pessoas que estão aqui têm alguma história para falar, onde você, em algum momento da vida, ao invés de ouvir a Deus, você ouviu o inimigo. E hoje eu vou dar alguns exemplos. E a gente vai orar. Pai, nós, diante da Tua palavra nessa manhã, queremos consagrar os ouvidos da igreja ao Senhor. E a primeira coisa, queremos pedir perdão por todas as vezes que deixamos o inimigo falar conosco. Assim como ele falou com Eva, muitas vezes ele fala com a Tua igreja. Nós, porém, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Alguém diz comigo: Senhor, eu sou Tua ovelha, e as Tuas ovelhas são supostas ouvir Tua voz. Então agora eu abençoo os ouvidos da igreja. E alguém pode orar nos seus ouvidos nesse momento? Eu abençoo os ouvidos da igreja nessa manhã. Eu coloco o sangue de Jesus nos ouvidos nessa manhã. Eu proclamo agora que todo o espírito que vem falando seja amarrado pelos anjos agora, seja tomado pelos anjos do Senhor. Eu decreto o domínio de Jesus nesta casa, e eu proclamo todo o espírito ladrão de palavras seja arrancado pelos anjos do Senhor desse lugar. Eu declaro e decreto o sangue de Jesus sobre a nossa cabeça, especialmente sobre os nossos ouvidos nessa manhã. Alguém diz: os meus ouvidos pertencem ao Senhor. Yes, eu te coloco debaixo do sangue de Jesus nessa manhã. Pode sentar diante do Senhor nessa manhã. Por favor, caminhe comigo na palavra de Deus, nessa introdução que eu vou fazer rápida, onde eu quero explicar primeiro por que o diabo fala. A razão que o inimigo fala conosco, a primeira razão é porque Deus fala conosco, tá? Você viu que eu li o capítulo 3 de Gênesis, o versículo 1, só que eu quero ler agora o capítulo 2, o verso 16. Porque em Gênesis 2,16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. A primeira pessoa que falou com o homem foi Deus. A relação do homem com Deus, de Deus com o homem, é uma relação de comunicação, é uma relação de palavra. Eu quero ler com você João, Evangelho de João, capítulo 10, que é o capítulo do bom pastor. Eu quero ler o versículo 4 e o 27. João capítulo 10, Jesus diz assim: que ele é o bom pastor, e depois de ele conduzir para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Como é que as ovelhas o seguem?
porque elas conhecem a sua voz. No versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Pare comigo, por favor, um minutinho nesse versículo. Porque Satanás, o nosso adversário, ele sempre vai trabalhar dentro do mesmo princípio que Deus trabalha. Ele não tem como inventar um princípio diferente. Então preste atenção, o princípio que está estabelecido entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, é o seguinte: eu falo e você me segue. Preste atenção, eu vou repetir isso com calma. Parece um princípio muito simples, mas Satanás, ele trabalha conosco em cima do mesmo princípio. Jesus falou: as minhas ovelhas, a minha relação com as minhas ovelhas são assim: eu falo, elas ouvem a minha voz, e aí elas me seguem. Aí o diabo, já descobri que para relacionar com esse povo é só falar. Porque é assim: eu falo, eles ouvem, aí eles me seguem. Então o diabo sabe o seguinte, que para que as pessoas possam seguir a ele não precisa fazer nada, ele só precisa falar no ouvido delas. É um princípio bíblico. Ele trabalha em cima do mesmo princípio. Mas isso é a minha introdução, tá? Agora, eu queria falar justamente isso. Onde o diabo fala? Deixa eu dizer para você, o diabo não conversa conosco sobre o teto da casa. Ele não conversa conosco sobre a pia do banheiro. Ele não conversa conosco sobre o tipo de sabão que você tem que comprar para lavar louça. Nenhuma pessoa aqui pode dar testemunho que o inimigo falou para comprar essa marca e não aquela. Ele nunca fez propaganda por ninguém, porque essas coisas não são importantes para ele. O diabo nunca vai conversar comigo e com você sobre algo que não é importante. Ele vai falar com o homem somente naquilo que é importante para ele. E o primeiro ponto da minha mensagem é o seguinte: Satanás fala conosco em nossas necessidades. Então deixa eu caminhar com você aqui nesse ponto. Presta atenção. Como Satanás sabe que nós precisamos ser alimentados com uma palavra, eu quero discutir esse princípio aqui rapidamente. Deus, ele é o provedor de tudo para o homem. Mais uma vez, eu estou me repetindo aqui, apenas de uma palavra, de uma forma diferente. Deus, ele falou o seguinte: olha, eu sou tudo para você, ok? Eu vou te dar tudo. E a única coisa que Deus faz com o homem é dizer uma palavra para ele. Deus não faz mais nada. Ele não é um Deus que precisa fazer nada além de nos dizer uma palavra. Deus criou o homem para viver de palavra. Então presta atenção, Deus nos faz promessas. E a única coisa que Ele diz para o homem é o seguinte: como eu sou tudo para você, eu te dou uma promessa, você tem que confiar nela, crer nela, esperar nela, deixar eu trabalhar em você. Você é agarrado na palavra que eu falei, porque tudo que você precisa de mim é uma palavra. Então Deus nos dá uma palavra. Deixa eu te falar, Deus não nos dá sinais, Deus não nos dá o mapa. Deus não é Deus de mapas detalhados, Ele dá palavras. Em toda a Bíblia, Deus trabalhou com o homem numa palavra. O centurião chegou para Jesus e pediu para ir na casa dele. Jesus até prometeu ir, mas o homem descobriu. Ele falou: quer saber? Eu estou falando com... Ele teve uma revelação que muitos de nós não têm. Eu estou falando com alguém que não precisa ir na minha casa. Eu estou falando com alguém que basta me dizer uma palavra. E ele falou para Jesus: olha, você não precisa ir lá, eu não sou nem digno, mas se você mandar uma palavra, o meu criado sarará. Essa relação que Deus criou é a relação da qual o inimigo se aproveita. Deus sabe que a relação de Deus com o homem é através de uma palavra. E Deus sabe que Deus também sabe que a gente precisa comer pão, arroz, feijão, picanha, tudo.
Ele sabe que a gente precisa comer. Aliás, é uma das coisas que o ser humano mais busca. O ser humano ele vive lutando para obter o alimento. Porém, Deus, ele fez questão de falar no Velho Testamento, em Deuteronômio. Jesus repete isso em Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sabe exatamente quando que o diabo veio conversar com Jesus? Foi quando ele estava com fome. E o que ele ofereceu para Jesus? Pão. Presta atenção, o diabo, ele sempre vai falar comigo e com você em nossas necessidades. Geralmente Deus não conversa muito conosco em nossas necessidades. Vou falar por quê? Porque Ele já falou: sou Jeová Jireh, sou provedor, eu sou o que te sustenta, eu sou o que te guarda, eu sou o que vai te dar. Eu não preciso ficar te falando, eu já te falei. Eu já te falei que eu te sustento com a minha palavra, eu já te falei que eu te criei para comer a minha palavra, eu já te falei que nem só de pão viverá o homem, mas da minha palavra, eu já te falei que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, porque o homem comigo se relaciona com a minha palavra. Se Deus não conversa comigo quando eu estou com necessidade, Ele espera que eu creia nele, que eu confie nele, que eu espere nele. Mas o diabo não. O diabo, ele senta do seu lado. Ele fala assim: ei, lindona, você está precisando de quê mesmo? Está sozinha, né? Lindona, cadê o seu Deus, lindona? Você está adorando Ele há tanto tempo, como é que pode Ele fazer isso com você? Come on. Escuta, Deus não conversa com a gente quando a gente está em necessidade. Ele espera que a gente converse com Ele. Porque a palavra de Deus diz assim: em tudo sejam conhecidas as vossas petições em oração, súplica e ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala com Ele, fala comigo, que eu quero ouvir a tua voz. Mas tem alguém que entra no nosso quarto: mas aí, meu amigo, está precisando de quê mesmo? Quando nós estamos com fome, Satanás não nos oferece um papelzinho para a gente pintar, ele oferece comida. Satanás não é burro, ele oferece o que a gente está precisando. Escuta, por favor. Quando nós precisamos de sexo, Ele conversa com a gente sobre isso. Porque, por favor, me permita falar de nossas necessidades. Se você não é ser humano, eu não preciso falar sobre isso. Mas eu não acho que eu estou pregando para anjo hoje. E quando você está carente, alguém senta do seu lado. Davi um dia estava sozinho no palácio, passeando. E quem veio conversar com ele? Não foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que voltou os olhos de Davi para Batseba e falou: Davi ficou desse jeito. Não foi o Espírito Santo. Você está entendendo a manipulação que acontece conosco em nossas necessidades? Por favor, alguém nessa manhã diz: eu estou conhecendo meu inimigo. Olha, ele fala conosco quando nós precisamos de dinheiro. Escuta, o diabo acompanha o nosso orçamento. Ele já viu que está faltando. Ele já viu que está apertado. Ele já falou na cabeça de alguém para comprar a raspadinha e para jogar na loteria. Ele já falou, ele tanto já falou que alguém já fez.
foi o Espírito Santo que mandou ele parar na gas station, entrar e falar para o cara, me dá 2 de 10, uma de 20. Não foi o Espírito Santo. Mas alguém falou com ele. Porque o diabo sabe que a gente precisa de dinheiro. O diabo conversa com a gente sobre dinheiro, sobre dinheiro. Estão te pagando pouco demais nessa empresa. Se fosse você, eu levava umas coisinhas aí para casa. Não vai fazer falta para eles. Leva, rapaz, leva para casa. Quantos roubaram as empresas? Eu e a pastora, nós recebemos as pessoas no gabinete, pessoas que estão tendo problemas de finanças. Quando a gente vai obter as conversas, foi uma vida de roubo. Foi uma vida em que os pais roubaram empresas, roubaram isso, roubaram aquilo. Eu te pergunto, quem deu essa ideia para as pessoas? O diabo conversa com você sobre dinheiro. Agora presta atenção, tudo que eu vou falar nessa manhã. Se você não conversa com Deus sobre essas coisas, o diabo vai vir conversar com você. Eu falo com as pessoas, conversa com Deus sobre dinheiro. Mas falar com Deus sobre dinheiro? Tem que falar com Deus sobre oração. Escuta, quem criou dinheiro? Deus precisa que você fale com Ele sobre as coisas, para que o diabo não venha falar com você. Eu sei de testemunhos de pessoas que começaram a servir a Satanás e começaram a vender a alma para o diabo, porque o diabo apareceu e disse para ele, eu te darei, eu te dou tudo. Você vive nessa miséria, mas eu posso te dar tudo. Ele conversa com você sobre suas necessidades. Deixa eu te dar um exemplo. Todo ser humano que nasce, ele quer ter filho. Você pode... que alguns dizem, eu não quero ter filho. O tempo vai passando, aí um dia que você fica velho, que não tem ninguém, você fala, me arrependi. Mas todo mundo quer ter filho. E Abraão já tinha 75 anos e não tinha filho. Quem veio conversar com ele? O diabo. O diabo falou com ele assim, mas escuta, eu sei que ele até te prometeu, mas olha, tu tá ficando velho, cada dia tu tá assim, cara, olha para você, rapaz. E olha essa mulherzinha tua aí, rapaz, a mulher não vai, já acabou, não vai sair mais nada aí. E o diabo conversou com Abraão sobre filho. O que é que você precisa? Presta atenção, o diabo vai conversar comigo e com você sobre alguma coisa que você está precisando. E ele deu uma ideia para Sara, não, a gente pode dar um jeito. Aquela ideia não veio do Senhor. Essa manhã nós vamos entender que sem querer nós estamos ouvindo o inimigo. E nós precisamos nos arrepender de emprestar o ouvido a alguém que não merece. Satanás conversa quando você está emocionalmente carente, como ele sabe que a gente precisa de aprovação de pai, amor de mãe, abraço de marido, beijo de filho. Mas essa área ele gosta de conversar demais. Você viu aí, teus pais nunca te amaram. Quem é que conversa essas coisas com a gente? É o Espírito Santo? Fala comigo, gente, honestamente. Sabe por quê? A gente não discerne os pensamentos que passam na cabeça da gente. Você fica cobrando dos pais uma coisa a vida inteira, que os coitados deram o máximo que eles podiam dar, eles nem tinham para eles, como é que eles podiam dar mais? Porém você fica cobrando, você morre cobrando e não perdoa. Quem foi que conversou com você sobre a rejeição na sua vida a vida inteira? Não foi o Espírito Santo. Não te ama. E esse marido que você tem também, olha aí, não te dá atenção. Olha teus filhos não te dão. Agora você está aí sozinha, todo mundo casou, ninguém nem te visita, ninguém. Sabe, o diabo conversa com você na sua necessidade. Você precisa discernir essa voz que leva você à depressão. O diabo conversa com você quando você está sozinho. Ele fala que você não tem ninguém, que ninguém se importa. Eu não vou pedir para levantar a mão. Quem já ouviu essa frase? Ninguém se importa com você. Ninguém te nota, nem pastor. Esse mesmo é que não te vê. Come on, gente. Tem uma voz falando com a gente. E não é a voz de Deus. Tem uma voz falando em nossa necessidade. E não é a voz do anjo do Senhor. Qualquer que seja a nossa necessidade,
Deus tem uma provisão, Ele já sabe, Ele já falou, Ele não precisa ficar se repetindo, Ele já sabe o que Ele já proveu. Mas o diabo senta do nosso lado, abre a Bíblia para nós e fala assim: olha aqui, ó, tu é filho, aqui ó, está escrito, tu é filho. O diabo, ele conversa com a gente, não é com o Alcorão, porque a gente não lê o Alcorão. Você acha que ele é bobo? Você acha que ele vai conversar com um cristão sobre os livros de Allan Kardec? Não, ele conversa com a gente sobre o livro que a gente lê. Bem, esse aqui gosta de ler Bíblia, então eu vou falar com ele dentro da Bíblia. É onde ele vai me escutar. Aqui ó, tu é filha do rei. Onde é que está? Aí tu diz: quer saber, diabo, tu está certo mesmo. Gente, é incrível como a gente concorda com ele, concorda com ele. Uma das razões, porque hoje eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, destrinchando quem é o nosso adversário. Uma das razões que o diabo tem muito sucesso na conversa dele com a gente é porque ele não é um cara sem lógica. O diabo é um cara de muito bom senso. Uma das coisas que ele sabe sobre nós é que o ser humano é uma criatura lógica. Do tipo assim, na tua cabeça e na minha, 2 mais 2 é 4 e não tem para onde não ser. Então quando ele começa comigo e com você, ele não faz uma conta que não dá certo, cara. A conta que ele faz na tua cabeça, o resultado é tão lógico que não tem como você dizer não. É tão lógico, e as pessoas mais lógicas da igreja são as que mais ouvem o diabo, porque ele caminha na lógica. Se você não é uma pessoa que abre mão da lógica, você ouve o diabo o dia inteiro. Ele vira para você e fala assim: você está vendo que esse cara que tu trouxe para trabalhar, chegou do Brasil agora, o bicho não quer nada. Você está vendo que ele não quer nada? Você já viu que ele não sabe nem fazer as coisas? E ele começa a te mostrar os quadros. E o diabo, ele é o maior produtor de Hollywood que existe. Ele monta um quadro para você, ele monta outro, aí depois ele apronta um novo frame, e ele te dá um novo ângulo, e aí ele te dá um novo ângulo. Ele vai levando você numa lógica que, no final das contas, não tem como você não concordar com ele. Alguém sabe o que eu estou falando? Agora eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu não estou exaltando o diabo hoje. Eu só estou falando de quem ele realmente é. Presta atenção. Uma das orações que Jesus ensinou a fazer, eu queria que você valorizasse essa oração. Por favor, valorize essa oração. É uma frase na oração do Pai Nosso, que a gente não entende essa frase. Em Mateus 6, verso 10, no meio da oração do Pai Nosso, Jesus está terminando a oração, ele fala assim, depois de: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque a palavra mal ali não é se referindo a uma coisa qualquer que acontece, é se referindo à personalidade do maligno. E o que Jesus está dizendo é: vocês têm que me pedir para eu te livrar de alguém que enganou a terça parte dos anjos. Como é que ele não vai te enganar? Que alguém que em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que ele será solto e sairá a enganar as nações. Ei, alguém que engana as nações não vai enganar um pastor. Ei, alguém que engana as nações não vai enganar um crente. Deixa eu falar para você, nós não estamos falando de um mentiroso qualquer. Alguém que caminha na cabeça da gente com a lógica, alguém que faz a gente concordar com ele. Gente, os crentes concordam tanto com o maligno, que quando você vai conversar com a pessoa, ela defende, mas ela defende tanto o ponto dela, o que ela não percebe é que ela foi vencida na lógica. A lógica do certo e do errado. Não, mas isso está errado, eu estou certo. Você não pode negar que a pessoa está certa. O que a pessoa não percebe é que ela está certa no espírito errado. O diabo, ele não te leva à lógica do espírito certo, ele te leva à lógica do argumento certo. E você não abre mão. Você fica na mão dele. O diabo não é um cara sem nexo. Ele não conversa com você sem fazer sentido.
Quando alguma coisa ruim acontece, essa é a hora preferida do diabo falar com você. E é interessante que as pessoas que não têm Deus, não conversam com Deus, não amam a Deus, não dão atenção nenhuma para Deus. Você quer ver ela dar atenção para Deus? Acontece uma coisa ruim. Pronto, Deus é a primeira pessoa que surge no horizonte. Por que você levou o meu pai? Por quê? Mas espera aí, eu nem conversava com Deus, já tem 40 anos que eu não falo com Ele. Mas nesse momento, por quê? Eu te pergunto, quem está falando com essa pessoa? Hã? Toda vez que acontece uma coisa ruim comigo e com você, a primeira pessoa que senta do nosso lado, você tem que abrir o olho. Porque você já ouviu as conversas, conversou com ele, concordou com ele, caminhou nas emoções dele e não se arrependeu. Só que hoje de manhã, nós vamos fazer uma oração de arrependimento por todas as vezes que nós fomos enganados e nós ouvimos o maligno. Porque o problema do maligno falar não é problema, o problema é a gente ouvir. Agora, deixa eu continuar, porque hoje eu preciso falar o que Deus falou comigo, e Deus falou comigo assim: o diabo fala nas lacunas. O que é a lacuna? Onde alguém falhou. É incrível como o diabo, ele nunca perde uma oportunidade de decepção. Alguém fala comigo uma das palavras mais preciosas no dicionário do diabo, por favor. Se alguém está escrevendo esse sermão em algum lugar, e se não estiver escrevendo, escreva no seu coração, escreva assim, ó, a palavra, uma das mais preferidas no dicionário do diabo, alguém repita comigo, é decepção. Come on, mais uma vez, decepção. Agora vamos falar com o coração mesmo, como se a gente estivesse glorificando. Vamos lá, decepção. Quem nunca passou por uma, quem nunca teve uma doce decepção? Oh, come on. Ei, você quer ver o diabo conversar com uma pessoa? É quando ele sabe que ela foi decepcionada por alguém. Ah, companheiro, alguém me dá uma cadeira, por favor. Me dá mais uma cadeira aí, por favor. Come on. Jorge, vem cá. Senta aí. Você é o homem de Deus. Só que você passou uma decepção, brother. Irmão lá da igreja, irmãozinho da igreja, você pensou que era uma coisa, você pensou que era uma coisa, você pensou que era uma coisa. O irmãozinho é o quê? Você descobriu que o irmãozinho não era nada que você estava pensando. Você foi para casa decepcionado. O que você não sabe é que alguém sentou do seu lado, entrou no carro, no lado do passageiro, você dirigindo o carro para casa e ele conversando. Aliás, estou do lado errado, o passageiro é do lado de cá. Se fosse na Inglaterra, estava do lado certo. Mas nós estamos aqui, então. Você dirige o carro aí, vai dirigindo. Você não dirige assim, rapaz, pelo amor de Deus. O carro assim, ó. Prestando atenção na estrada. E preocupado. Você não está feliz, você está preocupado. Vai dirigindo aí, com calma. Sozinho dentro do carro. E o diabo aqui do lado. Você viu lá, rapaz, que ele é crente, coisa nenhuma. Você viu lá? Você viu aquilo? O cara prega, você viu aquilo lá? Rapaz, é muita falsidade, não é não? Rapaz, como é que pode? E é assim com o pastor aquilo, ó. Aquilo. Rapaz, você viu como aquilo ora no começo do culto? Falta derrubar o prédio. Deixa eu falar para você, toda vez que você está decepcionado, tem um demônio conversando com você. Irmãos, alguém pode dizer comigo assim, me perdoa a minha ironia, eu sou um pregador muito irônico, às vezes, mas me perdoa a minha ironia, mas é ousado, obrigado, irmão, mas alguém diz comigo assim, nós não moramos em Marte, até onde eu sei, eu li na Bíblia, até hoje, não tem demônio em Marte. Deus colocou a gente num planeta, onde, antes da gente ser trazido para esse planeta, já tinha alguém morando aqui. Toda decepção que você passa,
Tem um espírito falando com você. Brother, não, fica aí, você não foi decepcionado só uma vez, rapaz. Agora senta lá de cá, sabe por quê? Esse é o seu lado da cama. Supondo, vamos supor. Não estou querendo falar que eu conheço sua casa lá, não. Você está deitado aí, mas essa mulherzinha... Vem cá. Essa mulherzinha que está do seu lado, rapaz, ela pisou na bola de novo. Em vez de fazer o gol, pisou. Mas pisou feio hoje. Ela falou que o lado da cama está certo. E aí, rapaz, presta atenção. Alguém diz comigo essas palavras. O amor dele por ela não mudou. Mas nesse momento o demônio fala assim: acabou, isso aí acabou. Tu não está vendo? Essa mulher, ela não te ama, ela não gosta de você. Como ela é capaz? Vocês estão rindo, mas não é verdade? Fala para mim, irmãos, nós ouvimos mais o diabo no dia do que Deus. Acontece mais coisa ruim para o diabo falar com a gente do que coisa boa para a gente adorar o Senhor. E ele está deitado na cama lutando com uma guerra, porque ele ama essa mulher. Nós maridos amamos essa mulher e ela ama a gente também. Só que o espírito da decepção está falando acima de qualquer... Pode ter 20 anos de casamento, 30, 40, 50, eu não quero saber. Quem está falando nesse momento é a decepção. Só que ele não manda ela calar a boca. O nosso problema com o diabo é que a gente não manda ele calar a boca. Ele fica falando, já é 2 da manhã, ele não consegue dormir, e ele fala: eu tenho que levantar às 5, ô misericórdia, essa mulher até para tirar meu sono, eu tenho que trabalhar amanhã, ô troço ruim na minha vida, misericórdia, meu Deus, o que é que você me deu essa mulher? Vai sentar, salve de palma para eles aí, pode deixar a cadeira aí, pode deixar. O diabo fala, irmãos, aonde alguém é omisso com a gente. Ele gosta de apontar as falhas das pessoas, entendeu? Aquilo poderia ter feito mais por você. Como é que aquele pastor não vai te visitar no hospital? Um pastor amigo meu falou assim que um casal teve um filho e o menino já estava com 10 anos. E aí o casal falou que estava saindo da igreja. Ele falou: mas por que, amado? Você está saindo da igreja? Não, porque você não foi visitar o nosso filho quando ele nasceu. Eu falei: peraí. Quantos anos tem isso? Caramba, você está 10 anos na igreja, ouvindo o diabo, porque eu não fui visitar teu filho quando ele nasceu. Irmão, crente, alguém diz comigo que não vai ser errado o que vocês vão falar, mas repita comigo corajosamente: os crentes gostam de ouvir o diabo. Irmão, isso é a maior verdade. É triste eu falar isso, mas eles gostam de ouvir. Onde alguém se cala, repete essa frase comigo: onde alguém se cala, o diabo fala. Deixa eu te dar um exemplo. Meu pai não falou que me amava. Meu pai nunca falou, nunca abriu a boca para dizer: meu filho, eu te amo. Tá bom, ele nunca abriu a boca. Então quem é que está falando no lugar dele? Você viu aí? Nunca te falou que te ama. Ele não te ama, o cara não te ama. O velho não te ama, o velho não te quer na vida dele. É verdade ou é mentira isso? Sim, é verdade que está acontecendo, mas é mentira que aquele pai não ama o filho. Só porque um pai às vezes não consegue falar, só porque uma mãe às vezes não consegue falar, não quer dizer que ela não ama. Mas onde o homem se cala, o diabo fala. Não foi o que aconteceu no jardim? Eu não sei onde Adão andava, mas ele não estava na Flórida no dia que o diabo veio falar com a mulher dele. Ele estava no jardim. Só que, irmão, os irmãos, passar a mão na cabeça. Homem não gosta de falar. Aí sabe o que acontece quando você cala? O diabo conversa com a tua mulher, mas como ele conversa. Você calou a boca, você não quer falar no ouvidinho dela? Tem alguém falando no ouvidinho dela.
Você que não gosta de falar para os seus filhos que você ama eles, tem alguém falando no ouvido dele, você viu tua mãe? Essa mãe sua é igual a tua avó, é igual não sei o quê. Aí ele começa a montar os quadros. Está entendendo a manipulação que acontece com a gente? Eu não estou falando mal da gente nessa manhã, eu estou falando mal daquele que manipula a gente. Onde as pessoas se calam, o inimigo fala. Pastor nunca me falou que eu sou o máximo. Talvez você seja, irmão, mas me perdoe, eu esqueci de te falar. Sabe, quando alguém sente desejo de ser encorajado, nunca é encorajado. Sabe quando você precisa de uma palavra de afirmação e nunca vem? Sabe quando você precisa que alguém te anime e nunca vem? Sabe quando você precisa que alguém dê uma tapinha nas costas? Alguém fala comigo, ser humano precisa dessas coisas. Ah, come on, gente. Você pode ser quem você for. Tem um momento na vida que você quer um abraço de alguém, você quer... E aí quando a pessoa não faz, porque na tua cabeça tu quer que ela adivinha. Tu quer que ela adivinha que tu está precisando ouvir. Tu não fala nada, eu não vou falar nada. Ela tem que adivinhar que eu estou precisando ela falar que me ama. Irmão, nós somos assim. E o diabo nos conhece. E ele play esse game com a gente. Agora deixa eu falar. O diabo ele não fala só onde as pessoas se calam. Ele fala também onde as pessoas falam. É incrível como você pode lembrar. Você pode não lembrar de 1000 palavras boas que uma pessoa falou, de 1000 palavras certas que uma pessoa falou para você. O diabo só te lembra da única palavra errada que ela te falou. Você tem uma conversa com a pessoa, senta com ela. Você fala 300 palavras, encorajando ela, reconhecendo os dons dela, reconhecendo as coisas boas que ela fez. Aí você corrige ela numa coisa, aí ela se ofende com você. Aí ela sai daquela conversa, ela não lembra de nada do que você falou com ela. Ela só lembra de uma coisa. Mas ele falou. Quem é que conversa com você nesse momento? Quem é que está lembrando você daquela única palavra? Alguém tem que sair daqui nessa manhã disposto a não ouvir mais o inimigo. Come on, church. O diabo gosta de usar a boca das pessoas como seu instrumento profético. Quem nunca ouviu uma maldição, uma praga, uma profecia contrária, um desejo mau, um xingamento, um palavrão? O diabo gosta de usar as pessoas para falar palavras contrárias conosco. O diabo tem muitos profetas a seu serviço. Ai daquele que dá valor ao que o diabo fala através de pessoas iradas, feridas, invejosas, ciumentas, controladoras. A mensagem é muito profunda, eu precisava de 2 horas para pregar ela, mas eu vou tentar pregar em 45 minutos. Uma das coisas que Deus me revelou nessa mensagem é que o diabo ele precisa da atmosfera dele para transmitir a mensagem dele, da mesma forma que Deus precisa da atmosfera dele para transmitir a mensagem dele. Por exemplo, você não ouve a mensagem de Deus num culto frio, num culto pesado, num culto onde a igreja está desunida, porque aquela atmosfera é uma atmosfera do diabo. O diabo ele cria a atmosfera dele dentro de uma casa, de mágoa, de decepção entre marido, mulher e filhos. Qualquer mensagem que qualquer pessoa falar um com o outro, não vai entrar no coração de ninguém, por causa da atmosfera. Alguém está entendendo? Quem conduz a comunicação não é as palavras, é a atmosfera criada. Então a pessoa está irada, ciumada, decepcionada, ela está com raiva de você. Você acha que Deus vai usar a boca dela para falar com você? Quem é que vai usar a boca dela para falar com você? O diabo. O problema é que você pega o que ela fala e escreve no livro da vida, que é o livro da sua morte. Você escreve com letras de ouro, não, você escreve com letras de ferro. Quando ela estava com raiva, ela falou isso para mim. Ei, por que você está valorizando tanto
o que o diabo falou na atmosfera que ele criou. Agora é incrível, quando Deus fala com você, é incrível. Deus chegou para Gideão, encontrou Gideão, mas Gideão não estava na atmosfera boa, ele estava com raiva, estava decepcionado, malhando o trigo no lagar, com medo dos midianitas. O anjo do Senhor chega para Gideão e falou: varão valoroso, Deus é contigo. Ele falou: que história é essa de Deus é comigo? Essa situação, quer dizer, ele estava na atmosfera errada. Ele ouviu a voz do anjo? Você nunca ouve a voz de Deus quando seu coração está sujo. Não ouve. Você rejeita. Porque um coração ruim não aceita uma palavra boa. O coração ruim está aberto para palavras ruins. Deus precisa primeiro limpar o coração da sujeira que está lá. E aí o trabalho de Deus de conversar com Gideão foi limpar o coração dele. Varão valoroso. Ele chegou animando, porque ele sabia que ele estava desanimado. Deus estava tentando primeiro mudar a atmosfera. Sem mudar a atmosfera do coração, Deus sabe que a pessoa não vai escutar a voz dele. O ser humano é um ser emocional. Ele valoriza mais a emoção da situação do que o que está sendo falado. O diabo fala muito na opinião pública. Gente, tem gente que faz da opinião pública a própria voz de Deus para a sua vida. Quanta gente vive presa na opinião pública. E a opinião pública que eu estou falando aqui não é de Massachusetts, não. É daquelas 3 amiguinhas dela só. Grande coisa. Aquelas 3 amiguinhas. O que elas falam é a Bíblia para elas. Se elas aprovar o que ela faz, ela vai. Se uma delas disser: menina, pelo amor de Deus, ela não faz. Porque nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós valorizamos muito a voz uns dos outros. O que o pai fala é lei para nós. O que a mãe falou, deixou de falar, é lei para nós. O que a mulher fala, o que os filhos falam, o que os homens falam, o que nós não valorizamos é o que Deus fala. Mas o que os outros falam, a gente escreve com letra de ouro. Dá um banho de prata, mais um banho de ouro. Grava isso aí, porque quem falou isso aí foi a fulano. Meu pai falou isso, minha mãe falou isso. Tu gosta de ouvir os homens. Como o teu ouvido pertence aos homens, o teu destino pertence a eles também. Porque a palavra de Deus diz: se as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Mas se elas não estão ouvindo, elas estão seguindo quem? Tem gente seguindo os homens. Você não segue a Deus, você segue a opinião das pessoas ao seu redor. O que os outros pensam se torna bússola na sua vida. Uma das áreas, agora eu vou falar uma das áreas preferidas, porque essa mensagem não termina aqui não, ela vai terminar bem, mas me dá um pouquinho de paciência, porque eu tenho que pregar ela hoje. Uma das áreas preferidas do diabo falar é na dor do ser humano. Meu irmão, a dor é o terreno do diabo. Presta atenção, o diabo pode e ele sempre falará suas mensagens através da dor. É a dor do ser humano, é na dor do ser humano que a voz do diabo se torna mais clara, mais audível e mais insistente. As pessoas que sofrem muito, elas têm que ter cuidado, porque o espírito do tormento fala mais alto num coração que sofre, fala mais alto do que o amor das pessoas ao redor, fala mais alto do que tudo. Satanás, ele gera uma atmosfera de dor em você, de pressão e de horror, porque ele está preparando os teus ouvidos para ouvir a mensagem dele. Pergunte se você pudesse se nós pudéssemos ir ao inferno agora e conversar com todas as pessoas que tiraram a sua vida, você perguntar para ela: que tipo de tormento levou você a tirar a sua vida? O que tinha na sua cabeça quando você pulou daquela ponte, quando você atirou aquele gatilho?
uma voz ensurdecedora, uma voz enlouquecedora, uma voz de tormento, leva um ser humano. Alguém precisa ter cuidado com a dor. Crentes tiram a vida também. Pastores se suicidam. Não é o Espírito Santo falando com o pastor. Tira a tua vida aí, vem para cá, vou te dar descanso. Você acha mesmo? Quem estava falando com um pastor que se matou, hein? A dor é terreno do diabo. E os crentes, eles estão acostumados a viver na dor, eles brincam com a dor, eles não limpam o coração. Uma das coisas que Deus falou comigo é isso. Você sabe por que a igreja ouve tanto a voz do meu adversário? É porque eles não andam com o coração limpo. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 5, versículo 8, ela diz assim: os limpos de coração verão a Deus. Eles não só verão a Deus, eles ouvirão a voz de Deus. Mas os de coração sujo, angustiado, amargurado, ferido, eles estão ouvindo o discurso, a narrativa do inferno está na mente deles. E não tem quem tire da cabeça da pessoa aquela voz, porque ela é legalizada por uma dor. E onde tem uma dor, o diabo tem direito, é terreno dele. Você tem que ter cuidado com as dores. Você tem que ter uma determinação de ter um coração limpo, de ter um coração puro, porque o diabo vai falar na dor, é a área preferida dele falar. E sabe o que? Tem pessoas que têm uma área preferida de dor que o diabo fala. Tem uma área que ele vem ferindo você na mesma área, desde a infância ele vem ferindo você na mesma área. Uns é a rejeição. Então, a maior dor, Deus falou comigo sobre as dores, que nós sofremos muitas dores, mas todos nós temos uma dor principal. Todos nós temos uma dor principal. É a dor onde a gente foi mais ferido, é a área onde mais bateu na cabeça, sempre batia na cabeça naquela área. Aquela área se torna a porta de ouro do diabo. Aquela área é assim: quando você está bem com Deus, você fecha aquela porta, bate o pé nela e vai buscar Deus e vai orar. Eu estou na igreja, aí alguém te decepciona, o pastor não te dá oportunidade, tu vai voltando atrás, parando de orar, aí tu chega aonde? Na mesma porta. Quem está te esperando com um sorrisão na porta aberta? No mesmo lugar o diabo está esperando. Eu estou falando de mim. Toda vez que o diabo quer me derrubar, ele mostra para mim o mesmo lugar de onde eu saí da dor. Ele mostra aquela porta para mim. Ele mostra ela de novo para mim. É a área preferida dele falar. Deixa eu falar para você. Você tem que vigiar a sua dor principal. É uma coisa que cada ser humano tem que ter a responsabilidade de descobrir e vigiar. Se nas outras portas da sua vida você põe um anjo, nessa você tem que pedir 10. Senhor, põe 10 anjos aqui, não deixa eu entrar por essa porta de novo. Eu passei por ela muitas vezes, estou acostumado a andar nesse caminho. A minha alma entra por aí sem pensar. A dor na nossa vida é a porta da voz de Satanás. Essa é a razão porque Deus quer curar as nossas dores. Primeira razão é porque é para fechar a porta por onde o inimigo fala conosco. Deus, Ele conhece suas ovelhas. Come on, gente, Deus conhece suas ovelhinhas. Todos nós aqui, amanhã cada um vai estar na sua casinha, tomando o seu cafezinho diferente, fazendo o seu trabalhinho diferente, dirigindo o seu carrinho diferente. E Deus conhece as suas ovelhinhas lá, tá? Deus sabe o que dói em cada uma. E Deus quer curar as dores. Deus está dizendo para você e para mim: limpa o coração, vai, aplica o sangue.
Você está ouvindo demais o meu adversário. Limpa o coração, come on. Você tem que vencer essa rejeição, você tem que vencer essa amargura, você tem que vencer essa ofensa. Você tem que lutar, porque o inimigo está falando: eu não quero que você ouça a voz dele, mas o Senhor, ele sabe que as dores precisam ser curadas. Segunda coisa, é para poder criar em nós uma atmosfera da pureza. Alguém diz comigo: atmosfera pura. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Pureza na Bíblia é alegria. Pureza na Bíblia é paz. Pureza na Bíblia é satisfação. Pureza na Bíblia é contentamento. Pureza na Bíblia é gratidão. Pureza na Bíblia é o Salmo 100, servir, celebrai com júbilo, celebrai com tristeza ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com desânimo. Chocou aí? Celebrai com júbilo ao Senhor. Uma coisa que eu queria pedir, a sua gentileza, quando você lê a Bíblia, por favor, eu quero pedir essa gentileza: preste atenção na atmosfera onde as palavras estão escritas. Às vezes você pega o texto e você não sente a atmosfera que Deus ele fala na atmosfera. Deus cria a atmosfera primeiro. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, celebrai com júbilo. Porque se Deus não estabelecer em nós a atmosfera da alegria dEle, nós não vamos ouvir sua voz. Agora, eu vou terminar essa mensagem falando isso aqui, como treinar o ouvido para ouvir Deus falar. Primeiro, é preciso aprender a fechar os ouvidos para a voz do diabo. Porque nós não aprendemos, irmão. Estou acostumado a ouvir as histórias dos crentes. O irmão, vou contar porque esse é o que eu mais lembro, que eu já falei várias vezes, eu sempre lembro desse. O irmão me liga num sábado à tarde. Você nunca vai saber de onde ele é, tá bom? Só é um irmão. Ele fala assim: pastor, é o seguinte, eu vou me divorciar hoje. Se o senhor não for conversar comigo e a minha esposa hoje, o casamento acaba hoje, eu te garanto. Aliás, pastor, eu já até decidi. É o seguinte, ela vai ficar com isso, eu vou ficar com aquilo. Ela vai ficar com a casa, eu vou ficar com isso. Ela vai ficar com a geladeira, eu vou ficar com a televisão. Ela vai ficar com isso. Ele fez a divisão todinha. Aí eu falei: caramba, que projeto fantástico, detalhado. Aí eu perguntei para ele assim: quem te deu esse projeto? Ele falou: como assim, pastor? Eu falei: quem te falou que é para ela ficar com a casa e tu ficar com isso, para ela ficar com isso, tu ficar com isso? Ele: como assim, pastor? Como assim? Os crentes ouvem o diabo dá os detalhes para eles, eles assinam o documento e não discernem que quem está dando os planos na cabeça deles é o próprio Satanás. Come on. A gente tem que destreinar o ouvido a ouvir o diabo. O ouvido está muito treinado a ouvir qualquer sugestão, qualquer sopro que ele dá, você: verdade, é assim mesmo que eu vou fazer. Obedecendo o diabo sem saber. Nós precisamos nos arrepender. Os ouvidos treinados na dor, treinados na desconfiança, treinados no medo. O ouvido está treinado no medo, na rejeição, na solidão. Deixa eu falar uma coisa para você: antes de ouvir o bem, é preciso fechar os ouvidos para o mal. Antes de ouvir o bem, é preciso determinar: eu não vou ouvir o mal. Eu não estou aqui para ouvir o inferno, eu estou aqui para ouvir o céu. Mas você não faz isso. Você não fez isso. Irmão, o diabo fala, não é porque ele é tão poderoso assim para falar, não. Ele só fala porque tem gente ouvindo. Ele só fala porque ele tem audiência. Audiência nobre. Às 8 da noite. Pico total. Agora, me perdoe, eu sei que nós precisamos terminar o culto, mas deixa eu terminar a palavra. Posso terminar? Então, eu queria que você abrisse no Salmo 81, por causa do desespero, o desespero de Deus. Eu falei: como assim, Deus desesperado? Se você ler o Salmo 81, você vai entender a aflição de Deus. Se eu falar assim, vou falar: peraí, Deus pode estar aflito? Vamos ver se nas palavras do Salmo 81,
você consegue entender um pouco da aflição de Deus. Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Mas aí Deus termina o versículo assim: se Israel me escutasse. Por quê? Porque não escuta. Não escuta por quê? Porque vive na atmosfera errada. A voz de Deus não consegue entrar num coração duro. Versículo 10, eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre a tua boca eu encherei. Versículo 11, mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis. Fala para mim, Deus está feliz? Versículo 12, por isso eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Olha o versículo 13, o anseio de Deus, oxalá me escutasse o meu povo. Se Israel andasse nos meus caminhos. Fala para mim, Deus está feliz aqui ou Ele está triste? E as palavras de Deus são as seguintes: se eles me ouvissem, eu abateria os seus inimigos. Abateria, futuro do pretérito, aconteceria. Se eles me ouvissem, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Aí você pode perguntar assim: por que é que Deus não derrota os meus inimigos? Ele está falando ali, Ele poderia derrotar, mas tu não ouve a voz dele. Como é que Deus vai derrotar um inimigo que tu ouve a voz dele? Deixa eu parar aqui. Eu estava triste nessa igreja, quando a pastora França me pegou na esquina. Aquela mulher ali. Ela falou assim: eu estou indo pregar lá, mas tem um demônio em cima da sua igreja. Uma cobra, estou vendo no mundo espiritual, ela tem 5 cabeças. E ela conversa com você. E você escuta o que ela fala. E ela vai diante de Deus. Olha como que o diabo é. E ela fala para Deus assim: você sabe que você não pode me tirar dali, né? Porque tudo que eu falo com aquele pastorzinho, ele escuta. Ele ouve o que eu falo. Eu quero te perguntar, como é que Deus desaloja da sua vida um demônio que você dorme com ele, toma café com ele, janta com ele, leva a sobremesa para a sala, ele senta do seu lado na frente da televisão, você entra no carro, ele entra com você, porque você nunca mandou ele calar a boca? E o que o diabo falava para mim era uma frase assim. O diabo é inteligente, ele não faz um discurso muito grande para ele não esquecer, não. Ele fala uma frase para ficar batendo na cabeça. Sabe qual era a frase que ele escolheu para mim? A frase era assim: essa igreja vai te matar. Alguém fala comigo assim: ele não é bobo. Essa igreja já me deu muito problema, já me feriu. É realidade. Eu já fiquei muito ferido com essa igreja. E o diabo falava para mim assim: quer saber? Essa igreja vai te matar. Esses filhos seus aí, eles vão ficar sem pai. Ele falava desse jeito na minha cabeça. Só que eu, de tanto acreditar que isso era verdade, eu fui fazer um curso de vender casa. Falei: quer saber? Eu vou vender casa. Fala para mim, eu estava obedecendo o diabo ou não? Por que eu fui fazer um curso de vender casa? Porque eu estava querendo escapar com a minha vida. Por que eu estava com medo de perder a vida? Porque eu estava ouvindo a voz do diabo. Agora eu te pergunto, como é que Deus tira um espírito que eu estou ouvindo a voz dele? Deus não pode tirar. No momento que a pastora França falou isso comigo, eu me arrependi na frente dela. Na hora eu falei: é verdade, eu tenho ouvido Satanás. E não começou semana passada não, já tem um tempo. Eu estou ouvindo o camarada já tem tempo. Realmente essa ideia de que vai me matar já está na minha cabeça há muito tempo. Eu me vejo pensando isso o tempo todo, eu me vejo. Você já se pegou pensando uma coisa o tempo todo? É o diabo falando com você. E aí você tem que destreinar o ouvido, tem que calar a boca dele. Então você primeiro tem que aprender a fechar os ouvidos para o mal. Quando ele fala no seu casamento, eu não vou perguntar aqui para levantar a mão. Aliás, eu vou pedir para levantar a mão.
Só que ninguém vai levantar, porque eu vou te fazer a pergunta do lado contrário. A pergunta é a seguinte: qual casal que está aqui, que o diabo chegou para conversar bem da sua esposa com você, para falar bem dela, para uma que mulher maravilhosa, rapaz, que mulherzão você tem aí, rapaz. Você não pode perder essa mulher nunca, rapaz. Quem pode levantar aqui mesmo para dizer que o diabo falou comigo, pastor, falou para eu não perder minha mulher. Come on, come on. Agora, eu não vou pedir para levantar a mão, senão todo mundo vai levantar. Quantas vezes o diabo chegou para você e falou: esse maridinho aí, que tadinho desse bichinho. Você podia ter casado com aquele, lembra daquele? O homem, aquele que era o homem. Você errou, minha filha, sorry. Você pensou que esse cara ia dar, olha aí. E pior que não vai dar mais nada, é só isso aí mesmo. Eu te pergunto, quem está falando aqui? Irmãos, o Senhor está aqui nessa manhã para que a gente possa devolver para Ele os nossos ouvidos, amém? Eu quero ler um versículo com você, eu quero agradecer sua paciência de me permitir terminar a palavra que Deus me deu, mas eu quero ler com você o Salmo 45, verso 7, para mim se tornou uma lei. O Salmo 45, verso 7. O Salmo 45, versículo 7 se tornou uma arma na minha mão. E eu gostaria que você pegasse essa arma hoje, tá? Porque quando eu saí da depressão, que eu abandonei o território, eu morava lá, eu tinha carteira de motorista de lá. Meu bill de eletricidade ia para lá. Meus vizinhos eram solidão, tristeza, eu conhecia todos os vizinhos. Quando eu mudei de lá, o Senhor me deu esse versículo. E Ele fala assim: amastes. Não, primeiro, amaste a justiça. E aí, o que fizeste? Porque amaste a justiça, odiastes a iniquidade. Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Isso é, antes de Deus me ungir com óleo de alegria, primeira coisa, eu tenho que amar a justiça. Sabe o que é a justiça? Atmosfera pura, pensamentos puros, sentimentos puros. É incrível como a pessoa levanta a mão no domingo de manhã e adora e grita, mas o coração vai para casa sujo, do mesmo jeito que entrou na igreja. Irmão, crente é assim, é uma tristeza, mas crente, ele mistura o bom com o ruim e o bolo para ele fica do mesmo jeito. Nós não temos esse discernimento de separar o impuro do puro. Raiva e alegria para nós é apenas duas amigas, entende? Ciúme e inveja e paz do Senhor e sorriso, para nós é apenas um ingrediente da sopa. Sabe, a gente não faz discernimento. E a palavra de Deus diz: você tem que amar a justiça ao ponto de odiar a iniquidade. E uma das coisas que Deus falou para mim é: o meu povo não odeia a iniquidade o suficiente. Por isso que eles não têm alegria. Eu fiquei determinado a não ter um coração impuro. Não importa se as pessoas ao meu redor estão com o coração cheio de esgoto. Porque, irmão, eu vou te falar, tem gente que se sentar com você e for desabafar, é melhor você ter máscara, luva, botar aquele asmato suto em você, senão você vai sair todo contaminado com a sujeira do coração. Porque tem muita sujeira. Irmão, se é uma coisa que o ser humano gosta de guardar, é sujeira. Dá mais um pouquinho aí. Foi mesmo que ela falou? Foi mesmo que ele fez com você? Não acredito. Me dá isso aí, deixa eu guardar aqui. Lata de lixo. Lata de lixo. Como é que Deus vai te falar, vai te orientar, vai te dar alegria? Você ama o lixo.
Não sabe odiar a iniquidade, odiar a iniquidade, odiar a iniquidade. O Salmo 15 diz: o verdadeiro cidadão do céu não aceita afronta contra o inocente. Mas tem gente que adora o fuxico. Como é que é mesmo que falou? Fuxiqueiro. Ama falar dos outros. Ama a iniquidade. Não tem prazer na pureza. Coração sujo. O diabo anda com você, conversa com você, dorme com você, por causa da atmosfera. Então, primeiro é preciso aprender a rejeitar o mal. Segunda coisa, é preciso mandar o diabo calar a boca. Irmão, é incrível. As pessoas não estão acostumadas a mandar o diabo calar. Ele não recebe ordens de ninguém na cabeça. Eu estou falando na cabeça, eu não estou falando de você falar com as pessoas, estou falando de você falar com o Espírito que fala com você, porque você não discerne que tem um Espírito falando com você. Ele tem uma agenda, tá? Ele tem uma agenda, tá? Eu quero ler Filipenses 4:8, porque nesse texto o que Deus está falando é: prepare o ouvido para me ouvir. Como é que se prepara o ouvido para ouvir a Deus? Em Filipenses 4:8. Quem quer preparar o ouvido para ouvir a Deus? Filipenses 4:8. Como é que se prepara o ouvido para ouvir a Deus? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu tenho que ler Tiago 3,17. É incrível como a Bíblia repete a mesma coisa em vários lugares. A mesma coisa. Deus está tentando gerar em nós a atmosfera do céu, mas a gente tem dificuldade de andar nessa atmosfera. Por quê? Não aplica o sangue de Jesus todo dia. Você tem que aplicar o sangue em você, porque o esgoto te segue igual uma água corrente. Onde você está tem sujeira, e você tem que fugir do mal. E é isso que a palavra de Deus diz. O que Deus falou bem de Jó? Ele é um homem que se desvia do mal, se desvia do mal. O que Deus falou de Jó? Jó é um homem íntegro, ele se desvia do mal, ele se desvia do mal, ele aplica o sangue, eu quero ter puro, eu quero ser puro, eu quero ser puro. Eu não quero saber se você está impuro, você está magoado, você está ofendido, você é aquilo, eu quero ser puro, eu me desvio do mal. Mas os crentes não desviam do mal não, eles sentam na cadeira. Fala assim, fala mais para mim. Tiago 3,17. Antes de ler Tiago 3,17, eu tenho que ler Tiago 3,14. Porque as duas atmosferas estão aqui. Aliás, 3, verso 13. Quem é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão. Está aqui, ó. Atmosfera do céu. Mas a atmosfera do mal está aqui, ó. Mas se tendes amargo ciúme, presta atenção como a Bíblia valoriza a atmosfera do coração. Se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não mentais contra a verdade. Em outras palavras, para de fingir a santidade, para de fingir, porque tem ciúme, tem amargo sentimento no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Presta atenção. Essa não é a atmosfera que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Como que a Bíblia fala uma coisa tão clara e os crentes não entendem? A Bíblia está dizendo que isso é do diabo, irmão. E ainda fala no verso 16, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Por quê? Onde a atmosfera do diabo está, a mensagem dele floresce, e as obras dele florescem, porque a atmosfera é propícia. Porém, no verso 17, o verso 17, Deus diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é o quê? Depois é o quê? Vamos lá, igreja. Primeiro é? Depois tratável, depois cheia de misericórdia e bons frutos, depois sem parcialidade, depois sem hipocrisia,
Do que ele está se referindo? A atmosfera onde Deus trabalha, onde Deus fala, onde Deus cura. Deixa eu ir para frente. É preciso treinar o ouvido para ouvir a voz de Deus. Deus não fala no tormento da dor, nem na precipitação da pressa. Presta atenção, quando você está precipitado, é muito provável que você não vai ouvir a Deus. Deus não fala na agonia do medo, preste atenção. Deus não fala no turbilhão das emoções agitadas. Onde é que Deus fala? Deus fala na paz do coração. Deus fala no sossego da mente. Deus fala na confiança. Deus fala na calma. Por que eu e você temos que nos afastar de pessoas, de situações e de ambientes? Por causa da atmosfera onde Deus fala. Deixa eu te falar outra coisa. Deus não fala na mágoa. Ele fala na liberação do perdão. Enquanto a pessoa segura a dor, Deus não fala. Na hora que ela libera, aí a revelação vem. Quinto, é preciso consagrar os ouvidos ao Senhor todos os dias. Eu termino aqui, esse é o meu último ponto. Nossos ouvidos não são propriedade automática de Deus. Eu quero que você repita essas palavras. Meus ouvidos não são propriedade automática, nem de Deus, nem do diabo. Deixa eu te explicar essa parte. Os nossos ouvidos não estão nas mãos de Deus, nem nas mãos do diabo. Eles estão em nossas mãos. E nós é que inclinamos o ouvido ou para um lado ou para o outro. Nós. Lembra lá do desenho da Disney? O demoninho no ombro e o anjinho no outro? Essa é a situação de todos nós. É nós que damos o ouvido para esse lado ou aquele. Eu vou ler, não vou pegar mais, mas eu vou ler Provérbios, capítulo 4, verso 20. Porque você vai ouvir essa mensagem depois, e outras pessoas vão ouvir, e as referências estão lá. Provérbios 4, 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido. Então quer dizer que se eu não botar o meu ouvido na direção de Deus, eu não vou ouvir. Provérbios capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência. Quer dizer, Deus está pedindo, puxa o ouvido para cá, vai. Tu, puxa o ouvido para cá. Mas o teu ouvido está preso aqui. E Deus está dizendo, ei, puxa o ouvido para cá, inclina para cá. Provérbios capítulo 17, versículo 4. O malfazejo, o maligno, atenta para o lábio iníquo. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ei, do jeito que um crente inclina o ouvido para Deus, o que deseja o mal inclina o ouvido para o mal. Não é o diabo que puxa o ouvido, não é o diabo que controla o ouvido, não é Deus que controla o ouvido, é o ser humano que controla o ouvido. Está aí os versículos na Bíblia. E o último versículo, Provérbios 22, verso 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Nossos ouvidos originalmente não pertencem a Deus nem ao diabo, eles pertencem a nós. Por isso é que nós somos responsáveis pela voz que nós estamos ouvindo. Porque foi a voz que nós entregamos o ouvido. Eu queria nesse momento convidar a igreja para vir ao altar. Obrigado. Nós vamos vir em arrependimento. E não é só você não, eu também. Eu quero me arrepender junto com você por tantas vezes que o inimigo me enganou e eu emprestei o meu ouvido para ele. Nessa manhã eu quero dizer para Deus, me perdoa todas as vezes que eu dei o meu ouvido ao meu adversário. E alguém nesse lugar pode começar a orar e falar com Deus e dizer para Ele assim: eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Eu quero me arrepender de ter ouvido o meu adversário tantas vezes, mas eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Prepara a atmosfera do meu coração para te ouvir, Senhor.